Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal, a primeira entrevista desta quinta-feira. Amanhã é sexta e amanhã estreia Homem de Água. Estão aqui no estúdio com a gente o diretor André Talamonte e o roteirista Marcos Mendes Maciel. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio, bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Chegou o dia, né? Amanhã, a estreia do Homem de Água. E a expectativa, André? Chegou o dia, né, Marquinhos? Finalmente, né, Marquinhos? Parece que não ia chegar nunca. Parecia tão distante. Tão distante, né? Vai basicamente mês que vem faz um ano, né, Marquinhos? Que a gente começou o processo de gravação, né? Porque as conversas rolam já desde novembro ou até antes de novembro de 2023, né? Então faz muito tempo que a gente já fala sobre, né, Marquinhos? E é esse tempo, né? O Marquinhos, então, nem se fale. É anos, né, Marquinhos? Falando, escrevendo sobre e tal. E as expectativas são bem altas, com certeza. A gente está muito animado, né? Não é aquela ansiedade ruim, de desespero, não. Pelo contrário, está tudo resolvido, tudo preparado para acontecer lindamente. Né? É animado mesmo, de chegar logo o horário para a gente estar lá e curtir com todo mundo, né, Marquinhos? E seria interessante até para o pessoal que está acompanhando o primeiro jornal e também está na expectativa, que nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui no jornal, né? Como é que surgiu toda essa ideia? E vamos falar com o roteirista. Ô Marcos, como é que surgiu toda essa ideia do Homem de Água? Bom, o Homem de Água foi uma tentativa minha de aproveitar um traje de escafandro que eu vim fazendo durante um ano. Eu acho que a pandemia foi um ponto de giro para muita gente, para a saúde da gente também, e para projetos futuros. As pessoas tiveram que se reinventar. Então eu via pela internet amigos fazendo filmes e eu pensei, o que falta, o que eu tenho que fazer para eu colocar esse universo que eu desenvolvi em 2004, tem 21 anos, que é sobre um mito da cidade de Botucatu, que fala sobre uma cidade debaixo da terra, chamada Escafandria. Aí eu construí um traje de escafandro. Eu falei, tem que entrar em ação. Ele não pode ser de papel machê. Ele tem que ser um traje que aceita água, um adereço para cinema. Então eu construí o traje e daí eu pensei a melhor dramaturgia para aproveitar o traje como personagem principal. Entendi. E esse escafandro tem o peso de um escafandro normal mesmo ou quase isso? Olha, quase que eu comprei um escafandro russo pela internet. E uma das coisas é o peso. O peso, assim, além do traje, porque tem um deslocamento de ar ali dentro, né? Tanto da roupa de borracha quanto do capacete de cobre. Ele precisa, no mínimo, o seu peso e mais. Então, mais ou menos 80 quilos a 100 quilos distribuído no corpo para poder afundar. Isso aí era impraticável para fazer. Então, eu tinha que fazer um escafandro fake, né? Porque é lógico que no início eu quis pensar como criança que eu ia entrar numa piscina com ele e ele ia funcionar, né? Aí eu pensei, falei, não, ele é dramaturgo, é só pro filme, né? Tá. E ele foi feito, qual o principal material, Marcos? Então, eu tive que achar um cilindro, né? Uma cúpula. Olhei essas luminárias de poste, e que era de acrílico, o tamanho era muito grande. Há muito tempo eu tentei com isopor, não dava. Aí eu tirei medida pela foto e eu achei duas luminárias, né? Essas luminárias de cobre que é posto assim em cima de mesa de jantar, e eu juntei as duas. E usei uma bombona, ou seja, aquele galão de leite azul, de plástico, que tem uma tampa de rosca. Então eu tinha a rosca do peitoral, a tampa que eu ia prender na esfera em cima, e daí usei pote de doce de rolha para fazer as escotilhas. Ou daquele negócio de alho, sabe? Entendi. De plástico, alumínio, eu amarrava com arame, cobria com durepox, pintava. Ficou interessante, né? Assim, pelo menos aqui na divulgação do filme, que a gente viu aqui o escafandro, realmente ficou bastante interessante.
O ator aprovou? Aprovou, né? O Murilo sofreu bastante, coitado, Ele né? aprovou e se desesperou um pouco também no uso. Um pouquinho, né? Como eu disse, como o Marquinhos disse, a roupa não é pesada, né, Marquinhos? Mas dá uma asfixiada, né? Quando fechado, né, Marquinhos? Então o Marquinhos foi o responsável por o Murilo estar vivo ainda hoje, né? Depois das gravações, porque ele ficava o tempo todo do lado do Murilo, não saía de perto. Qualquer hora era gravando, ele já parava, abria lá, deixava o Murilo respirar. E é muito quente, muito calor, né? Uma roupa quente, né? E a gente até, lá no início das nossas conversas, antes de ter elenco selecionado, qualquer coisa, a gente falava, né, Marquinhos? O escafandro pode ser qualquer pessoa, né? Não tem diferença. Não vai mostrar o rosto, né? Não importa. Mas não, né? O Murilo provou que ele, né, com certeza é um ator muito preparado fisicamente, né? E porque a gente viu como precisava dessa coisa do aguentar o calor. Eu preparo. Se for claustrofóbico, ele já não não poderia, né? Exatamente. Então, Exatamente. Então, bastante interessante O isso. Murilo mostrou muito pra gente isso. Porque ele não enxerga nada também. Tem todas essas questões. A gente vestiu na cabeça do Pedro, aí ele avisou depois que ele tinha claustrofobia. Então a gente vestiu já tapado. Porque o vidro tem um plástico para Uma tirar película, né? a transparência, uma película ali. E a coisa do ar, uma coisa você está no ar livre. Então os buracos dele, assim, da mangueira, entra um pouco de ar. Mas no ambiente fechado. E, nossa, o Murilo é um atleta, né? Além de ter uma sensibilidade, assim, a altura dele é perfeita. E tem uma sensibilidade de fala. Então a fala dele tem a ver com o coração do personagem, né? E suas expressões corporais, né? Que o Homem de Água não é um ser humano, né? Ele não anda igual um ser humano. Tem todo um trabalho aí corporal que o Murilo, nossa, tirou de letra, né? Incorporou mesmo, né? Totalmente. A gente já comentou algumas vezes, mas até para relembrar e para quem não conhece ainda, sobre o que é o filme O Homem de Água, qual é a história, eu queria que vocês falassem um pouco. Aí, Marquinhos. Quer falar? Né? Eu vou falar da minha visão, né? Isso. Mas aí o Marquinhos pode, claro, acrescentar o que ele quiser. Mas eu vou ser bem sutil, sem dar muito spoiler, né? Que é difícil, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de um curta, né? Já Você conta curto, tudo. né? Se eu falo, a gente conta tudo, exatamente. Mas basicamente é um ser de água, né, Marquinhos? O Elvis, e que se apaixona pela Elise, né? Uma mulher onde ele sempre observou o mundo, né, Marquinhos, à distância, e ele acaba conhecendo a Elise e ele se apaixona por ela. Então ele decide vir, né, em forma de água mesmo, de alguma forma se fazer presente aqui e ir ao encontro dela. Né? Basicamente é isso, né, Marquinhos? É uma das pequenas camadas aí do filme, né? E o filme em si é uma pequena camada de todo esse universo que o Marquinhos criou aqui sobre a escafandria, né? Existe um universo muito gigante ainda que o filme não conta, né? E isso é legal, porque o Marquinhos já tem ideias aí para se estender com esse universo. É isso que eu ia falar. Então quer dizer que pode ser, de repente, um início de algo maior, posteriormente, de um projeto mais elaborado depois? É isso? Vai lá, Marquinhos, agora É lógico, desculpa falar, é lógico, não é lógico. Quando a primeira coisa que fui apresentado como roteirista, a ideia de roteirista é uma ideia contemporânea, né? De um escritor adaptado ao cinema que ajuda um diretor. Então precisa ter uma planta baixa e a gente vê, em tudo que começa, por exemplo, no interior fazer o audiovisual, essas coisas, o cineasta já pega a câmera e ele é um grande fotógrafo. E ele edita, ele não tem muita história. E daí o que acontece? A gente vê na indústria de Hollywood toda uma sistematização, né? Cursos explicando assim por que esses filmes fizeram o sucesso, né? Uma ideia de estrutura. Então, o Sid Field trabalhou com o paradigma de Sid Field, então dividir em atos, ponto de giro. Então é estudado isso. Então hoje com o YouTube é muito fácil você aprender uma formatação de roteiro de cinema e praticar isso. Então, na pandemia, eu comecei a escrever longa-metragem. E você chegar num longa-metragem é difícil, é que nem um romance, demora. Então, eu escrevi um longa-metragem, um segundo, um terceiro, e daí encontrei o André Talamonte, que com pouca idade, de repente, já apresentou o Cavaleiro do Oeste lá, e eu fiquei encantado, e eu colei nele. E falei, olha, eu tenho 3 roteiros de longa-metragem escritos. Né? Então, essa coisa de roteirista, eu quero incentivar as pessoas que gostam de escrever contos e mais,
a entender a formatação que o André entende, domina e é roteirista também, para escrever no papel. Porque além de ser muito mais barato, né, a gente pode fazer tratamentos até levar, né? Até levar para a possibilidade de filmar, né? Entendi. E como é que foi a escolha do elenco para participar do filme? Bom, a gente fez alguns testes, sim, né, Marquinhos? Né? Tinha alguns que a gente tinha já na cabeça também. O Marquinhos tinha gente que ele queria já na cabeça, personagens que ele já imaginava, né? Mas acho que assim, o que mais teve teste, porque era muito específico, muito tempo de tela, foi a Elis, né, Marquinhos, né? Que aparece basicamente o filme todo. E a Lane, né, que também é amiga ali da Elis em cena e tal. Que eram cenas mais específicas. Então a gente fez uns testes, a gente abriu assim mesmo para atrizes enviarem pra gente monólogos e tal. A gente recebeu muitos, né? A gente até ficou surpresa, né? E todos excelentes, né? Então foi mais ou menos assim, mas muitos que a gente já conhecia, né? De outros projetos que a gente já fez, né? Que a gente já tinha trabalhado, tanto Cavaleiro do Oeste, o Somos, né? Foi um experimento que a gente fez muito bom, muito excelente. Então eu já conheci o Murilo, já conheci o trabalho dele, os gêmeos, né? Os dois menininhos incríveis que trabalham com a gente também há muito tempo, são incríveis, maravilhosos e deram um show de atuação no Homem de Água, né, Marquinhos? São divertidíssimos. E então basicamente foi assim, né? Foi um processo bem gostoso, bem leve, assim, bem tranquilo e fluiu muito bem. Foi só acontecendo e acho que quem tinha que estar apareceu e está lá, né? Foi bem gostoso. Que legal. Das gravações, o que vocês têm de mais marcante, digamos assim? Qual foi, não vou dizer a cena em si, para também não dar spoiler, mas de repente um acontecimento que marcou as gravações, esse período de gravações especificamente. Teve alguma coisa? Isso aí, Marquinhos, foi tão intenso, né? Uma semana inteira, assim, foi mágico, né? A gente fala que parece que foi uma semana... Teve, né? Mas foi uma fatalidade. Algumas, né? Normal. A última cena. A última cena foi trabalhosa, né? Mas é aprendizados, né, Marquinhos? Tentativa e erro. Hã? Tentativa e erro. Exatamente. Não, a gente tava em Paúba lá. A gente conseguiu. Primeiro teve esse projeto de financiamento, que é uma coisa, nossa, surpreendente, né? Inédita. Trazer um dinheiro para poder pagar uma equipe. Fundamental também, né? Aí conseguiu aprovar os projetos ali, né? E veio e falou, ó, se caso conseguir essa verba, vai dar para fazer seu sonho de fazer a última gravação na praia. Né? E a gente conseguiu. Só que Paúba é um mar extremamente violento e é natural o oceano odiar o ser humano, principalmente o local onde a cidade chega como um labirinto de rato. E eu não tenho memória espacial assim de andar, então eu tinha que ir seguindo eles que nem fosse uma sacolinha, alguma coisa. Eles falaram, não vão lá na praia sem mim, porque depois eu não sei chegar, e depois vocês não voltem sem mim, porque eu não sei. Estou perdido no mundo. E lá na cena, né, a câmera molhou, né, André? Molhou. Isso foi uma molhou coisa a câmera. terrível. Né? E foi um prejuízo, lógico, né? Claro. Mas eu falo que, né, isso aí foi super de boa, claro, né? Importante foi na última cena, né, Marquinhos? Acabou, pum, molhou. Então, assim, não perdemos nada, não deixou de gravar, nem nada. O drone subiu, teve subiu. até imagens na associação lá, submarinas. Então tem a cena da piscina, o drone, aí a Patrícia pulava na água, o André já estava de snorkel já, debaixo d'água, filmando debaixo d'água. Aí as meninas fora filmando. Não, foi um negócio... Em geral, né? Tirando esse acontecimento da câmera, que também, né, não é nada perto da grandiosidade que foi tudo. Mas, como eu disse, foi uma semana intensa, né, de gravação e foi mágica, porque a minha percepção e de outros da equipe que a gente conversou falam que parece que não foi uma semana, parece que foi 1 mês, 2 meses gravando. Foi uma loucura, porque foi muito intenso e bom, né? Todo mundo estava muito imerso no processo, né, Marquinhos? A produção foi muito chique. Foi. Teve... Né? Você dizendo, a gente tinha água, tinha comida, uma equipe muito bem balanceada, e eu pude me colocar na situação de ator, porque eu venho fugindo da coisa de direção de arte. Com o Domingos Meira, quando ele começou a fazer cinema, há muitos anos aqui, eu era o diretor de arte e ele investia muito em mim como ator. Então eu tenho orgulho de falar orgulho que eu falo assim, fico lisonjeado
de um cara, um ator natural, porque o Domingos é um ator natural, ele nasceu ator. Esse ele com 14, 15 anos, ele já estava montando as produções de cinema. O André também foi assim, né? E ele investiu, e eu já fazia teatro há muito tempo. Fiz com o Kim Marcos, fiz com o Jaime Sanches, fiz com o Marco Pinheiro, e eu fiz com muita gente antiga. Né? E me perdi completamente, graças a Deus. Você falou que você pôde ser ator no filme. Teve a né? oportunidade de ser ator no Isso, filme. de eu poder atuar. Então não ficou pesado para mim. Eu chegava na locação, em 2 horas, estava tudo filmado, a cena. Né? A produção chegou e trabalhou. Então não foi cansativo. Porque antes, numa fase intermediária entre o Domingos e o André, isso há bastante tempo, a gente pegava a câmera e saía filmando. E a gente varava a madrugada e era muito penoso. E, nossa, como sofria. Cansativo, né? Muito cansativo. Então, E não foi assim, foi um mar de rosas. Que bom. Exato. E acho que isso é a coisa mais marcante mesmo, né? É até difícil falar uma cena em específico, o geral, porque pra gente foi uma experiência muito gostosa, né? E única, e que foi possível graças aos incentivos da Secretaria de Cultura, através dos editais. Fundamental isso. Fundamental. Né? O Homem de Água poderia existir, sim, sem os incentivos, talvez, mas nem um pouco perto do que foi, né? Com a capacidade que foi, a grandiosidade que foi, né? Tudo isso foi permitido graças aos editais que fomos aí contemplados. Então tá aí a importância gigantesca, né? De Paulo ter Gustavo, isso. né? Paulo Gustavo e o Pipa, exatamente. Né? Então, a importância gigante da cidade ter isso, né? Ter essas possibilidades. Isso viabiliza muitos projetos, né, Marquinhos? Né? E vocês já assistiram o filme e atendeu as expectativas? E daí, Marquinhos? Que loucura, né? Teve cortes, né? Uma pergunta para você, André. Chegou num corte de 15 minutos ou não? Os festivais aceitam 20? Todos estão aceitando mais de 20 minutos, 25 minutos, 20 minutos. Então, ficou a versão 20 de de 20 que vai ser exibida. Exato, a versão de 20 que vai ser exibida. Eu assisti a de 27, era um barato. A de 20 é outra. Eu preferia a de 20. Sim, exatamente. A de Mas 20 é escuta, ideal, né? Exatamente. Como é místico, é mágico essa coisa do tempo impresso, né? Mas é mágico, sim, essa sensação de assistir. Eu já assisti, não sei, 30, 50, 100 vezes. Montou, né? Eu editei, então eu tive que assistir inúmeras vezes e diversas versões, né? E, inclusive, não só pela montagem, mas o trabalho do Matheus Paludetti, né? Que foi quem fez o desenho de áudio, que também melhorou o filme aí com o desenho de áudio, som do Homem de Água, tudo. Ele melhorou o filme em 500%. Então eu assisti a minha versão de montagem, né? E assisti depois a versão que também ele trabalhou esse desenho de áudio, que assim, muito incrível, muito maravilhoso. Então, resultado final, atendeu sim, pelo menos passou das minhas expectativas aí. Que legal. Bom, a estreia amanhã, dia 14, no Teatro Municipal, às 18 horas. Por que às 18, André? Bom, vamos lá. Né, a gente está dizendo isso para todo mundo, né? E vamos também enfatizar aqui. É importante explicar para os ouvintes com também certeza. o porquê desse horário. Porque realmente, como é uma sexta-feira e às 6 horas, muita gente está desesperado, mandando mensagem Ainda tá pra trabalhando. gente. Exato, ainda estou trabalhando, estou saindo do trabalho 6 horas, tenho que buscar meu filho 6 horas, tem muito disso, né? Então, a gente, né, vai explicar aqui que 6 horas abrem os portões, né? O Marquinhos vai preparar uma leve exposição lá. Aliás, o traje do escafandro estará exposto, então vão, né? Porque vocês vão ver um pouquinho disso que o Marquinhos falou pessoalmente, cara a cara, né? No filme é diferente da gente ver, porque a roupa no filme ficou belíssima, né, Marquinhos? Foi a cereja do bolo, qualquer take que eu filmava era lindo do Homem de Água, né? Então, mas ver ali pessoalmente, já você vê esses detalhes que ele falou dos adereços que foram utilizados para fazer a roupa e tal. Então vão curtir sim. Então é isso, 6 horas, abre os portões do teatro, onde o pessoal vai poder andar ali, curtir essa exposição que o Marquinhos vai montar, vai ter um stand pra gente tirar foto, né? Bem tranquilo, sem pressa. Né? Lá para umas 7h20 que o filme será exibido. Então, mesmo quem sai 6 horas do trabalho aí, fique tranquilo, não precisa ir correndo, não precisa ir desesperado, né? Vai com calma, mas vá sim curtir, né? Que não vai começar às 6 horas em ponto. Então podem ficar tranquilos, tá? E vai ter um bate-papo, né? Com toda a equipe, com o Marquinhos, né? Pós o filme vai ter esse bate-papo, quem quiser fazer perguntas, perguntar como é que foi o processo criativo, ou falar qualquer coisa do filme, criticar, elogiar, a gente vai estar lá para isso, né? E a plateia vai ter o microfone para poder falar e dizer o que quiser. Então, vai ser incrível, gente. E como é que fica a expectativa de vocês, né? Nas vésperas, né? Até que enfim chegou, está chegando o dia, amanhã vai chegar. Como é que está a expectativa de vocês com relação à receptividade do público?
Como é que funciona o emocional de vocês às vésperas da estreia do filme? É bem forte, né, Marquinhos? A gente estava conversando ontem, antes de ontem também. A gente conversa direto, né, Marquinhos? Bastante, troca muita mensagem, muita experiência. E o Marquinhos falou, né, que é pro público, né, esse dia. Não é pra gente, né, amanhã. É pro público, né, Marquinhos? Então a expectativa e essa emoção, né, é muito forte, sim, né, mas pelo público mesmo, né, o que a gente aguarda aí, né, Marquinhos? Demorou o processo, né? E como é que eu vou dizer? Eu, como a coisa do dramaturgo, tenho uma necessidade interna de contar uma história por um caminho. Então, eu tinha o conflito, né, de uma história inspirada em doramas, em drama coreano, que é uma coisa que eu consumo. E eu comecei a falar do roteiro. A ideia é de fazer uma série O Homem de Água, com esse formato de 20 minutos, e eu já tenho mais 2 roteiros escritos, onde tem a mesma pegada e as cenas se entrelaçam. Então eu pego um núcleo lá, uma cena, e desenvolvo. Então os meninos gêmeos, que são filhos do psicólogo, que é o Domingos Meira, eles passam no Homem de Água, no semáforo, onde eles veem o Homem de Água. Os meninos ficam encantados pela janela. Um cutuca o outro, lá. E tá aquela figura estranha, à noite, no meio da rua, dos carros, assim. No próximo episódio, o núcleo de dentro do carro que continua. Isso tudo eu estou dizendo porque essa coisa da expectativa, né? Então, eu continuei escrevendo, o André continuou escrevendo o próximo filme longa-metragem, e passou muito tempo. E a gente viu, ficou satisfeito. Mas os amigos falando, cadê o filme? Cadê o filme? Cadê o filme? Aí eu tive que recuperar dentro de mim essa coisa interna dessa história meio triste e ao mesmo tempo romântica, que mostra o quão é frágil, é até legal aqui no Prever. A gente vê isso, né? O Panhosi chegou a assistir e falou, resume bem essa nossa passagem de ser um ser humano no mundo, essa experiência de encarnar, viver suas alegrias e ir embora, né? O Homem de Água se trata disso. Então eu tive que recuperar um pouco disso para poder bolar uma instalação simples e até meio triste, para não chegar com uma escafandria cheia de brinquedinhos. Então eu tive que me controlar e ver. É o público que está ansioso para ver, não é a gente, né? De ir lá para falar, que nem estamos aqui falando. Uma vaidade, nossos sonhos. Não, o público quer sentar e assistir, né? Ter a opinião deles, o momento deles. Tivemos que chegar nessa conclusão para apresentar. Exato. E depois dessa estreia no Teatro Municipal, o filme vai ser lançado em algum lugar? Assim, aberto assim, no YouTube, por enquanto não. Até porque ainda esse mês já temos outras exibições, né? Tem o pessoal do Cineclube que já convidou a gente para exibir lá. Tem outros, a gente vai divulgar tudo, mas acho que esse mês ainda, pós a estreia, vai ter umas 2 ou 3 já exibições em outros lugares. E fora os festivais, né? O Homem de Água já está inscrito em mais de 10 festivais, né? Ainda nenhum saiu o resultado, mas já está inscrito. Então, e tem as regrinhas, né, de festivais que pede, às vezes, que o filme ainda não esteja aberto assim publicamente. Sim. Então a gente tem mesmo que segurar por conta disso, mas um dia ele virá, sim, mas fiquem atentos, né, nas redes sociais, aí o Homem de Água mesmo, no Instagram, né, @o Homem de Água. Lá a gente está postando tudo, qualquer exibição que for ter, qualquer lugar que o filme for estar disponível vai estar sendo avisado lá. A gente percebe, né, André, Marcos, né, que Botucatu, realmente, a gente tem sempre novidade com relação a cinema agora, né? Sim. Vocês envolvidos, mais pessoas envolvidas, né? Nós tivemos esses dias o Kojak também, que é outro jovem também, que está batalhando nessa área, que é muito interessante. Sim. E a gente percebe o seguinte, a criatividade existe, a vontade de fazer existe, né? O incentivo financeiro à cultura também existe, ainda bem. Então a gente vai ter mais coisas sendo feitas, mais novidades, mais conteúdo aqui relativo ao cinema na cidade de Botucatu, né? Com certeza, com certeza. A ideia é agora não parar mais, né, Marquinhos? Né? Não só pelo cinema em Botucatu estar crescendo muito, mas acho que a gente pode dizer que o cinema no Brasil. No Brasil. Com o Oscar que a gente ganhou agora, finalmente, né? Então é isso, assim, a gente está num cenário maravilhoso para nós brasileiros, né? E não só os brasileiros, mas acho que até o cinema independente tem ganhado um destaque muito grande no Oscar mesmo.
Isso é muito bom, né? Acho que tá acabando aquele negócio de só é bom filmes gigantes com orçamentos bilionários, não, né? Muita computação gráfica. Exatamente, né? Acho que tá acabando isso, né? Tá mostrando que o cinema é cinema. Vamos assistir, vamos ver, né? E a expectativa é que tem muita coisa boa. Hoje, por exemplo, tá sendo lançado Vitória, né? Sim, Está sendo lançado Vitória isso com a mesmo. grande Fernanda Montenegro e tudo Exatamente, mais. isso é ótimo. Tem Rodrigo Santoro ganhando o Urso de Prata no Festival de Berlim. Então, o cinema brasileiro, com a vinda do Oscar também, com toda a divulgação que foi feita pelo Walter Salles, pela Fernanda Torres e tal, ajudou bastante em tudo isso. A qualidade do filme, relatando uma história terrível que nós vivenciamos no Brasil, uma história real e tudo mais. Tudo isso contribui. E Botucatu não foge do contexto, né? Aproveitando tudo isso que está acontecendo também, com incentivo e tal, produzindo coisas de qualidade. Oi. Eu ia perguntar se existe o plano de inscrever o filme em algum festival de curtas. Sim, ele está, como eu disse, ele já está em mais de 10 festivais inscritos, né? Grandes festivais aí. Acho que todos são brasileiros até agora, a gente nem ainda entrou nesse cenário internacional com ele. Faltam alguns ajustes de legenda e tal para fazer, para poder encarar aí os internacionais também. Mas nos brasileiros já está em mais de 10 festivais, né? Vamos torcer aí, gente. Que legal, que legal. Né? Mas é isso, Márcio, que você falou. O cenário realmente está ótimo para todos nós, né? Isso é muito bom, né? Para Botucatu, para o Brasil, né? Porque cultura é vida, né? Esses dias mesmo teve a abertura da exposição recente aí do Miss Experience lá na Pinacoteca, né? Eu fui e tal. Lá o prefeito Fábio Leite, ele comentou, né? Que ele disse que marcou muito ele, né? Que teve um dia que ele estava na delegacia, algum evento que teve, tá, tinha vários delegados, né, e um delegado lá mencionou, né? Falou para ele, prefeito, se tem algo que você tem que investir, é a cultura, né? Porque é isso que tira jovens, crianças, qualquer pessoa assim da rua, porque isso salva, né? E esse realmente é o poder da cultura, né? E então é incrível ver que isso está crescendo, né? Não só porque a gente quer aparecer, claro que não, né? Mas porque realmente salva, né? A cultura é maravilhoso, né, Marquinhos? Vai muito além, chega em lugares que às vezes nenhum outro meio chega, né? Que bom. Bom, então, amanhã, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal, entrada gratuita. Quem quiser chegar lá, vai assistir tranquilamente, né? Não fique com pressa de sair do trabalho, de repente, vou chegar atrasado. Não, vá com calma, que os portões, né, do teatro vão ser abertos a partir das 18 horas. Isso, exatamente. Tem sim a lotação máxima, né, do teatro, acho que são 514 lugares, se não me engano, né? Mas é isso, tem muita gente que já está falando pra gente, cara, não vou conseguir chegar às 6 horas, então fiquem tranquilos, tá? Né? A gente não vai exibir 6 horas em ponto, não, ela para umas 7h20, então cheguem tranquilos, sem pressa. Claro, quem puder chegar antes, chegue, né? Para curtir mesmo com a gente, ver a exposição, tirar foto, conversar, enquanto a galera vai se acomodando também, a gente vai deixar passando lá os making-offs nossos, que estão disponíveis no nosso Instagram, mas que é legal também ficar passando lá, porque às vezes com certeza tem gente que não viu, né? E vai ver lá. É legal pra galera já ir entrando nesse universo, ver como é que foi um pouquinho do processo, né? Porque os make-offs são divertidíssimos, mostra um pouquinho de como foi, né? Porque é isso, além de toda a emoção que tem no filme, é um filme, tem um drama, sim, mas foi divertido demais, a gente deu muita risada, né, Marquinhos? Foi maravilhoso, foi uma loucura. Que bom. André, Marcos, muito obrigado pela presença de vocês, todo sucesso, e disponha sempre do primeiro jornal da Prever FM para divulgação, divulgações futuras, né? Enfim. Sucesso para vocês. Para deixar registrado, Márcio, só antes de encerrar, na live do Facebook, a Cris Cury tá lá observando a gente. Falou, bom dia, sou muito fã desses meninos e viva o Homem de Água. Viva o Homem de Água, né, Marquinhos? Nasceu. E é isso, gente. Então, muito obrigado a todos vocês, né, da Rádio Prever. Isso pra gente é vale ouro, esse espaço que vocês dão pra gente. Não é a primeira vez, já é a terceira vez que a gente vem falar do Homem de Água aqui. Isso pra gente é muito especial, é muito rico. Obrigado mesmo, né? Assim como a gente disse, é fundamental os editais, essas leis todas, mas também esse apoio da cidade, apoio da mídia, apoio da rádio, das pessoas, da cidade, de ceder locações para a gente gravar, né, Marquinhos? As pessoas que abraçam, tiram foto, isso é incrível. E é esse conjunto de tudo que torna tudo muito gostoso de fazer e tudo muito rico, né? E que viabiliza de fazer. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, bom dia a vocês, viu? Bom dia. Agora, 7h32, nós vamos ao intervalo. Já voltamos com a parte final. Temos mais entrevista no Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.